Olá, futuros sargentos da Polícia de São Paulo, tudo bem? No vídeo de hoje, a Central dos Números vai resolver com você as questões de matemática e lógica do último concurso para o curso de formação de sargentos da Polícia, que aconteceu agora em 2024, para o curso que vai se iniciar em 2025. Quem mandou a prova para a gente foi o Wellington, valeu demais, Wellington, por ter mandado a prova para a gente. Se você quiser sempre ver um vídeo desse tipo aqui no canal, é só mandar para a gente. Nosso e-mail é centraldosnumeros@gmail.com. A gente disponibiliza aqui se for de interesse de vocês. Combinado? Para você que está treinando para esse concurso, outra prova de sargento aqui nesse link e também no fim do vídeo vou deixar para você. Como são 20 questões, a gente não vai perder tempo. Bora, ativa os neurônios e vem comigo. A primeira questão é uma questão de porcentagem bem tranquilinha. O preço médio do litro da gasolina no Brasil é de R$ 6,20 e no Uruguai é de R$ 10. O preço da gasolina no Uruguai é maior que o preço no Brasil em aproximadamente quantos por cento? Você pode resolver essa questão de diversas formas. Aqui no vídeo eu vou resolver com você usando regra de 3. Se você quer porcentagem, você quer saber quanto a do Uruguai é maior que a do Brasil, o que vem depois, é o seu ponto de referência. Então, a do Brasil vai corresponder, porcentagem, corresponde a 100%, é o maior valor possível, 100%. A do Uruguai vai corresponder a X%. Faz a regrinha de 3. 6,20 está para 100%, né? A do Brasil corresponde a 100%, a do Uruguai corresponde a X%. Regra de 3. Multiplica como se fosse um x. 6,20 vezes x é igual a 10 vezes 100. 10 vezes 100, pega o 10, acrescenta 2 zeros, vai dar 1000. Né? O 6,20 que está multiplicando o x, se você quer saber o valor do x, você passa ele para o outro lado com a operação invertida. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, você vai ter 1000 dividido por 6,20. Para fazer essa divisão, vamos eliminar a vírgula, né? Então, eu tenho que andar com a vírgula 2 casas para a direita. Anda com a vírgula 2 casas para a direita em cima também. Então, se a vírgula está aqui, você vai acrescentar 2 zeros em cima e andar com a vírgula 2 casas para a direita embaixo. Você vai ficar com 10.000 dividido por 62. Agora, a divisão é fácil, né? Vamos fazer a divisão. 10.000 dividido por 62, 10 não dá. 100 dividido por 62 vai dar 1. 1 vezes 62, 62. 100 menos 62, 10 menos 2 dá 8, 9 menos 6 dá 3. Desce o zero. 380 dividido por 62 vai dar 6. 6 vezes 2 vai dar 12, vai 1. 6 vezes 6, 36. Como que foi? 37. 372. 380 menos 372 sobra 8, né? Desce o zero. 80 dividido por 62 vai dar 1 de novo. 1 vezes 62 dá o próprio 62. 80 menos 62, 10 menos 2 dá 1. 7 menos 6 dá 1, sobra 18. Pode continuar a divisão, mas não precisa. Né? Você sabe então que o preço do Uruguai, R$10, corresponde a 161% em relação ao preço do Brasil. Quanto que é maior? Se o preço do Brasil é 100%, é maior 61%. Então, vem aqui, marca 61. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Pergunta. Se tiver dúvida, pergunta, pode deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Se não tiver dúvida, pergunta, basta escrever aí. Obrigado, professor. Tá bom? Bora para a próxima. Questão de escala, que eu vou resolver com você, também usando regra de 3. As distâncias em linha reta de São Paulo ao Rio de Janeiro e de São Paulo a Manaus são, respectivamente, de 360 km e 2.700 km. Em um mapa, a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro é de 5 centímetros. Nesse mapa, a distância de São Paulo a Manaus será de quantos centímetros? Regra de 3. 360 km corresponde a 5 centímetros, 2.700 corresponde a x. Só isso. 360 km está para 5 centímetros, 2.700 km está para x. Multiplica como se fosse um x. 360x é igual a 2.700 vezes 5, certo? Para calcular o x, pega o 360 que está multiplicando, passa para cá, dividindo. 5 vezes 2.700 vai dar 13.500. Então, vou ter 13.500 dividido por 360. Simplifica esse zero com esse zero.
vai sobrar 1.350 dividido por 36. Fazendo essa divisão, você vai chegar em 13, não dá para dividir. 135 dividido por 36 vai dar 3. 3 vezes 6, 18 vai 1. 3 vezes 3, 9, com que foi 10. 108. 15 menos 8 dá 7. 12 menos 10 dá 2, certo? Desce o 0. 270 dividido por 36 vai dar 7. 7 vezes 6, 42, vão 4. 3 vezes 7, 21. Com 4 que foi 25, 252. 10 menos 2 dá 8. 6 menos 5 dá 1. 2 menos 2 dá 0. Sobra 18. Precisa continuar a divisão? Não. Está fazendo lá a continha na hora da prova? Olha as alternativas de resposta. A única que tem 37 é a letra C. Então, se você continuar a divisão, você vai chegar em 37,5. Beleza? Então, para que não gasta mais tempo terminando a divisão, porque você já sabe qual é a resposta da questão. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Vamos para a próxima. Questão número 23. Questão de média ponderada. Fácil se você sabe o conceito de média ponderada, né? Você sabe o conceito de média ponderada? Em certo curso, todos os alunos fazem 3 provas durante o período letivo e cada prova é qualificada com uma nota entre 0 e 10. A primeira prova tem peso 2, a segunda tem peso 3 e a terceira tem peso 4. Para ser aprovado, um aluno deve conseguir a média ponderada dessas provas igual ou superior a 6. Manuel tirou 7,5 na primeira prova e 7 na segunda. A nota mínima que o Manuel deverá tirar na terceira prova para ser aprovado é qual? Então vamos lá. Conceito de média ponderada. Como que você calcula a média ponderada de uma sequência de termos? A média ponderada é igual à soma dos termos vezes os pesos, tudo dividido pela soma dos pesos, certo? Você tem os pesos, tem os termos, tem o valor da média ponderada, então é só fazer continha basicamente para achar a nota da terceira prova. Então vamos lá. A gente vai ter nota da primeira prova, 7,5, vezes o peso da primeira prova, 2. Mais, então vou somar os termos vezes os pesos. Nota vezes o peso, mais nota da segunda prova, 7, vezes o peso da segunda prova, 3. Mais nota da terceira prova, é o que a gente quer saber, vezes o peso da terceira prova, 4. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, 2 mais 3 mais 4. Né? O problema disse que essa média tem que ser igual ou superior a 6. Então, vou igualar a 6. Né? Aqui, ó, a média dessas provas igual ou superior a 6. Ok? Só fazer continha. 7,5 vezes 2 dá 15. 3 vezes 7. Você tem multiplicação. Né? Só revendo conceitos básicos. Multiplicação e soma e divisão. O que você resolve primeiro? Multiplicação. Depois a soma. Beleza? Então, 7,5 vezes 2 dá 15, 3 vezes 7, 21, x vezes 4 dá 4x. Então, você vai ter 15 mais 21 mais 4x. 2 mais 3, 5, 5 mais 4 dá 9, né? Tudo isso é igual a 6. Quero saber chegar no final, calcular o x, né? Se eu tenho uma divisão aqui de tudo, eu posso pegar esse 9 que está dividindo e passar para cá multiplicando. Então, você vai ter 6 vezes 9, 54, né? 15 mais 21 vai dar 36. Então, a gente vai ter 36 mais 4x igual a 9 vezes 6. 9 vezes 6, 54. 36 está positivo. Se ele não está multiplicando nada, você passa para o outro lado com o sinal invertido. Né? Se ele é mais, ele vai virar menos. Então, você vai ter 4x é igual a 54. 9 vezes 6, 54. Menos 36. 54 menos 36 vai dar 18. Isso. 18. Então, para calcular o x, pega o 4 que está multiplicando, passa para cá dividindo. X vai ser 18 dividido por 4. 18 dividido por 4, 16 dividido por 4 dá 4. Então, vai dar 4, alguma coisa, 4,5, certo? Então, 4,5 vai ser a nota que o Manuel foi para o céu, precisa tirar, beleza? Tem dúvidas em relação a esse conteúdo? Média? Se quiser treinar questões de média, mediana, moda, questões de estatística, né? Isso que faz parte do conceito de estatística. A gente tem uma playlist só com essas questões. Nesse link você encontra este material. Combinado? Só questões de média, mediana, moda. Lá vai ter questões de média ponderada também. Vamos para mais uma? Bora!
essa questão merece a sua inscrição. Você já está inscrito, inscrito aqui no canal? Você sabe que a gente começou a publicar provas da Polícia de São Paulo, de soldado, sargento, de cabo, muito antes de diversos cursinhos que estão por aí, né? E a gente segue aqui, a gente diversificou um pouquinho o nosso conteúdo, mas a gente segue com vocês. Então, vem fazer parte da nossa comunidade, se inscreve aqui no canal, combinado? A figura abaixo mostra uma... Você precisa se inscrever aqui no canal porque essa questão aqui é difícil. Precisa ter criatividade para resolver. A figura abaixo mostra uma poligonal na qual todos os ângulos são retos. Essa informação é importante. Todos os ângulos aqui, ó, esse são retos. As medidas em certa unidade dos segmentos dessa poligonal são AB igual a 3. Então já coloquei as medidas 3, 4, 7 e 2. Ele disse para a gente essas medidas. Nessa unidade, a distância entre os pontos A e E é qual? Então, fiz um traço aqui, conectando o A ao E. O problema é que é saber qual é o tamanho desse traço azul. Pausa o vídeo, tenta resolver você mesmo para ver se você tem criatividade matemática. Beleza? Para resolver essa questão, o que eu fiz? Fiz mais desenhos aqui, né? Então, eu vou completar esse retângulo aqui, ó, completar esse retângulo. Então, vou fazer um tracinho aqui, um tracinho aqui. Eu sei essa medida? Sei, 4. Sei essa medida? Sei, ó, se tudo aqui mede 7 e daqui aqui mede 3, aqui vai medir 4 também, né? Porque 4 mais 3 dá 7. Esse lado do retângulo mede 7. Beleza? Você concorda que aqui a gente tem um triângulo retângulo de catetos 4 e 4 mais 2, 6, né? Um cateto 4, cateto 6. Então a gente quer calcular a hipotenusa, nada mais é do que uma questão de teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, o AE elevado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 4 ao quadrado mais 4 mais 2, 6 ao quadrado. Beleza? 4 vezes 4, 16. 6 vezes 6, 36. 16 mais 36 vai dar 52. Tira a raiz dos dois lados. Então, raiz de AE ao quadrado vai dar AE. Raiz de 52 vai dar raiz de 52. Por um acaso, é a resposta dessa questão. Só isso. Então, é uma questão que parece ser difícil, mas na verdade é fácil. Você precisa treinar esse tipo de questão para conseguir visualizar que você pode desenhar na questão e facilitar o seu raciocínio. Beleza? Então, questões para treinar. Tem questões de figuras planas aqui no canal também. Vou deixar a playlist aqui embaixo, na descrição do vídeo. Só clicar em mais, você vai encontrar aí uma playlist só com questões de figuras planas para você treinar, se você tiver tido dificuldade nessa questão. Beleza? Mais uma, questão número 25. O conjunto A é formado pelos números naturais múltiplos de 4 com 2 algarismos. E o conjunto B é formado pelos números naturais múltiplos de 6 com 2 algarismos. O número de elementos da interseção dos conjuntos A e B é qual? A interseção entre os conjuntos A e B vão ter os elementos que estão em A e estão em B, né? Se ele está falando de múltiplos, a gente pode calcular o menor múltiplo comum. O menor múltiplo comum vai ser o número que vai ser múltiplo tanto de 4 quanto de 6. Concorda? Dá para fazer de cabeça, né? De 4 e 6 vai ser 12, certo? Mas a gente pode fazer o MMC normalmente. 4 e 6, divide por 2, são pares, divide por 2, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Tenho 2 aqui, divide por 2 de novo, 2 dividido por 2 dá 1. Sobra o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Né? Então, o MMC vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o primeiro elemento comum, o primeiro elemento da interseção dos conjuntos A e B, vai ser o 12. Quais serão os outros elementos? Serão os múltiplos de 12 de 2 algarismos. Né? Então, quais são os múltiplos de 2? Multiplica o 12 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8. Beleza? Então, vai ser 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 e 96. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 múltiplos de 12 com 2 algarismos. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Uma questão nível médio, né? Não classificaria como fácil, não, mas também não é tão difícil, não.
que você acha? Qual que é o seu ponto de vista em relação às questões dessa prova? Para mim tem umas questões bem fáceis, outras questões bem difíceis. As difíceis ainda não chegaram, vão chegar. Dois números inteiros são tais que a soma deles é 78. Então, se eu pegar dois números e somar, o resultado vai dar 78. O dobro de um deles é maior que o triplo do outro em uma unidade. A diferença, o maior menos o menor, entre esses dois números é qual? Chama os números de x e y. X mais y vai dar 78, certo? A soma entre eles é 78. E o dobro de 1, o dobro de x, 2x. É maior, então 2x é igual ao triplo do outro, triplo do y, 3y mais 1. Montou as duas expressões. X mais y é 78. 2x é igual ao 3y mais 1. Né? Então, o dobro de um deles excede o triplo do outro em uma unidade. Ok? Temos aqui um sistema de equações? Sim! O que eu posso fazer? Posso resolver esse sistema. Vou usar aqui o método da substituição. Se eu preciso calcular o x e o y, tanto faz qual eu vou achar primeiro. Então, vou pegar o y positivo, passar para cá negativo, vou ficar com x é igual a 78 menos y. Aí eu sei que o x vale isso. Então, onde tiver x aqui, eu coloco 78 menos y. Só que observe que eu tenho 2 multiplicando x. O 2 tem que multiplicar tanto o 78 quanto o menos y. Então, vou colocar entre parênteses. 2 vezes 78 menos y. Assim, o 2 multiplica as duas coisas. Beleza? Porque ele multiplicava o x inteiro. O x inteiro vale isso aqui. Né? O x não é só o 78. Se o x fosse só o 78, aí eu colocava só 2 vezes 78. Beleza? Isso vai ser igual a 3y mais 1. Então, vai ser 2 vezes 78, 156. 2 vezes menos y, menos 2y. Isso é igual a 3y mais 1. Quero calcular o y e o de cá está maior que o de cá, então vou passar esse aqui para cá. Beleza? Então, vou passar o mais 1 para cá e o menos 2y para cá. Mais 1 vai para cá como menos 1, vai virar 155, né? 156 menos 1, que dá 155. Isso vai ser igual a 3y mais 2y. 156 menos 1, 155. 3y mais 2y, 5y. Para calcular o y, pego o 5 que está multiplicando, passo para cá dividindo. 15 dividido por 5 dá 3, 5 dividido por 5 dá 1. O y vale 31. E o x? Jogo o 31 aqui, né? 78 menos 31 vai dar 7 menos 3 dá 4, 8 menos 1 dá 7, 47. Beleza? Quer saber a diferença, o maior menos o menor. Então, vai ser 47 menos 31 dá 16. Corre para baixo. Essa é a resposta dessa questão. Então, questão de sistema, facinha também. Certo? Assim é no meu ponto de vista. Para você é fácil ou é difícil? Tem problema se você tiver um ponto de vista diferente do meu, não. Tá bom? Questão número 27. Essa é a questão de raciocínio lógico. Vou deixar para você aqui, ó, nesse link você encontra todo o material, todas as aulas de lógica disponíveis aqui no canal. Se você assistir a essas aulas, você vai resolver todas as questões dessa prova de raciocínio lógico. Pode confiar. Considere a afirmação: se João toma café, então não dorme. A partir dessa afirmação, é correto concluir o quê? Ele quer uma afirmação igual a essa, né? Ele quer uma conclusão a partir dessa. Então, ele quer uma afirmação igual a essa. Então, uma afirmação igual a essa, pelas aulas lá, você sabe que uma afirmação que tem a mesma tabela verdade de outra é chamada de equivalente. Ele quer equivalente do se então, equivalente da condicional. Uma das formas de fazer equivalente do se então é voltar negando tudo. Equivalente da condicional do se então, volta negando tudo. É uma das formas. Lá na aula eu te mostro outra forma. Beleza? Então, você vai ler aqui de trás para frente, negando. Então, o que tem não, você vai tirar o não. E o que não tem não, você vai colocar o não. Beleza? Então, você vai falar, se João dorme, então João não toma café. Né? Neguei, João não dorme. Neguei, João toma café. E falei de trás para frente. Se João dorme, então não toma café. Só isso.
Se João dorme, então, não tomou café, passa para a próxima. Não pode errar essa questão, tá bom? Não pode errar essa questão. Muita gente vai acertar. Beleza? Se viu as nossas aulas, vai acertar mesmo. Vamos para a próxima, questão número 28. Questão do like. Essa questão aqui, conversão de unidade de medida de várias unidades de medida, né? Eu fiz com regra de 3. Olha o like, que simpático, né? Clica aí no like. No Brasil, há várias unidades de medida de terrenos e entre elas o alqueire paulista e a tarefa, usada no Nordeste. A esse respeito, considere as seguintes informações. 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados, uma vara é igual a 2,2 metros, uma tarefa equivale a um quadrado de lado igual a 25 varas, um alqueire paulista equivale a 2,42 hectares. Se um terreno tem 200 tarefas, sua medida equivalente em alqueires paulistas é qual? Bom, vamos fazer, né? Então a gente tem aqui, ó, que um alqueire paulista dá 2,42 hectares. E você sabe que 1 hectare é 10.000 metros. Então vamos transformar. Não, vamos começar aqui. Uma vara é 2,2 metros, uma tarefa equivale... É que você quer calcular 200 tarefas, né? Então, se você sabe que uma vara é 2,2 metros e uma tarefa equivale a um quadrado de lado igual a 25 varas, vamos desfazer isso aqui? Então, se o lado é igual a 25 varas, o lado tem quantos metros? O lado do quadrado, né? Uma vara é igual a 2,2 metros. O lado do quadrado é 25 varas. Então, o lado do quadrado vai ser 25 vezes 2,2. O lado do quadrado é 55 metros. Então, você tem um quadrado de 55 metros. Uma tarefa equivale a esse quadrado de 55 metros. Beleza. Só que a tarefa vai ser uma unidade em metros quadrados, né? Vai ser uma unidade de área. Então, você tem que calcular a área desse quadrado. A área de um quadrado de lado de 55 metros é 55 ao quadrado. 55 vezes 55, 3.025 metros quadrados. Uma tarefa é igual a 3.025 metros quadrados. Beleza. Só que você não quer calcular uma tarefa, você quer calcular 200 tarefas. Então, multiplique isso aqui por 200 para saber quantos metros quadrados você quer calcular em alqueires paulistas. 200 tarefas, 200 vezes 3.025, vai dar 605.000 metros quadrados. Beleza. Então, você quer saber quanto vale 605.000 metros quadrados em alqueires paulistas. Beleza? Agora vamos trabalhar aqui com as unidades. 1 hectare é 10.000 metros quadrados. 605.000 metros quadrados vão ser x hectares. 1 hectare, 10.000 metros quadrados, x hectares, 605.000 metros quadrados. Vamos descobrir quantos hectares tem o tanto de terra que a gente quer calcular, né? Faz a regrinha de 3. 10.000 vezes x é igual a 605.000 vezes 1, que dá o próprio 605.000. Pego 10.000 que está multiplicando, passo para cá dividindo. X vai ser 605.000 dividido por 10.000, vai dar 60,5 hectares. Beleza? Agora faz a regrinha de 3 do alqueire paulista. Um alqueire paulista dá 2,42 hectares. X alqueires paulistas serão 60,5 hectares. Um alqueire paulista 2,2, x 60,5. Então 2,42x é igual a 60,5. X vai ser 60,5 dividido por 2,42. Anda com a vírgula duas casas para a direita aqui, duas casas para a direita aqui, para fazer essa divisão. Fazendo a divisão, você vai ter 6.050 dividido por 242, você vai chegar em 25. Então, 25 é a resposta dessa questão. Então, essa questão era trabalhosa porque ela dava voltas aqui, né? Então, você tinha que ficar atento aí com o objetivo que você tinha. Qual que era o objetivo que você tinha? Calcular 200 tarefas em alqueires paulistas. Então, você ia seguindo o raciocínio até chegar nessa regrinha de 3 final aqui. Beleza? Essa questão é um pouquinho mais difícil. Vamos para mais uma? Questão número 29. De um quadrado de 13 centímetros de lado, então isso aqui era um quadrado,
foram retirados dois quadrados iguais, resultando no polígono da figura a seguir. Então, chamei o lado do quadrado que foi retirado, se eles eram iguais, chamei o lado de x. Você concorda que eu tinha um lado de um quadrado de 13 centímetros e tirei x aqui, ó, tirei esse pedaço que valia x. Então, o que sobrou da medida aqui, esse lado mais esse ladinho aqui, vai ser tudo menos esse pedaço, 13 menos x. Concorda? Conseguiu visualizar? Aqui em cima a mesma coisa, ó. Esse pedaço menos x mais esse pedaço. Tudo era 13 menos esse pedaço, menos x, vai dar 13 menos x. Ok? O perímetro do polígono acima é igual a 68 centímetros. Beleza. Então, ele deu para a gente a medida disso tudo aqui, ó. 68. A área desse polígono em centímetros quadrados é qual? Vamos calcular, né? Então, se você somar todos os lados, 13 menos x, ó, 13 mais 13 menos x, mais esse x, mais esse x, mais esse x, mais 13, mais 13 menos x, mais x, mais x, mais x, isso vai dar 68, né? Então, você vai ter 13, que é o lado inteiro, mais esse pedaço e esse pedaço, que é 13 menos x, mais 1, 2, 3, x, né? Porque o perímetro vai pegar essa voltinha toda aqui, ó. Beleza? Então, vai pegar esse lado com esse e esse, ok? E aí, repete. Esse lado grande, mais tudo, mais isso, mais isso, mais isso, ok? Tudo isso dá 68. Só fazer continha. Então, você vai ter 3x menos x, 2x, 3x menos x, 2x. Então, você vai ter 2x mais 2x, 4x. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 13. 4 vezes 13, 52. 52 mais 4x é 68. Passo 52 para cá. 68 menos 52 vai dar 16. Então, 4x é 16. X vai ser 16 dividido por 4, o que dá 4. Beleza. Calculei o x, então consigo calcular a área desses dois quadrados. Ele quer saber a área do polígono. A área do polígono é a área do quadrado anterior grande, 13 ao quadrado, dá 169, né? 13 vezes 13, 169. Menos a área desses dois quadrados. A área de um desses quadrados era x vezes x, 4 vezes 4 era 16, né? A área dos dois quadrados removidos. A área de 1, 4 ao quadrado, 16, só que não era 1 só, eram 2, então multiplica 16 por 2, dá 32. Então, a área final do polígono vai ser 169 menos 32. 169 menos 32, 137. Corre para baixo. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Então, essa questão precisava aí ter noção do desenho, né? Só isso. Mas os cálculos em si não eram tão difíceis, ok? Lá na playlist que eu deixei para você, deixei aqui embaixo a playlist, né? Tem questões de figuras planas para você treinar como essa. Então, corre lá. Pronto para mais uma? Questão número 30. Aí começam as questões mais difíceis. Questão de probabilidade. Em um vestiário de um clube há 12 armários, 6 do lado esquerdo, numerados com os números ímpares de 1 a 11, e 6 do lado direito, numerados com os números pares de 2 a 12. Esses armários foram sorteados entre 12 atletas. Marcelo e Felipe são 2 desses atletas e cada um, depois do sorteio, recebeu um armário. A probabilidade que Marcelo e Felipe tenham recebido armários vizinhos é de aproximadamente qual? Então, vamos lá. Armários ímpares. Tem o 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e o 11. 6 armários ímpares. E os armários pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Beleza? Se a gente pegar o acaso, né, a gente está falando de duas pessoas. Então, vamos pensar em dupla de armário. Se a gente pegar ao acaso, quantas duplas de armários a gente pode ter, mesmo que não seja uma do lado da outra. Número total possível de duplas de armários para pegar para o Marcelo e para o Felipe. A gente vai fazer se a ordem não importa, né? A gente vai fazer a combinação do total de armários de 2 em 2. Beleza? A ordem não importa. Marcelo, Felipe ou Felipe e Marcelo. Né? Então,
você vai ter o armário 1,3, pode ser o armário 1,5, o armário 1,7, o armário 1,9 e assim vai. Então, como é que você calcula? Você faz a combinação, na combinação a ordem não importa, dos dois elementos de 2 em 2. Então, combinação de n elementos organizados de P em P é n fatorial dividido por P fatorial vezes n menos P fatorial. Beleza? Então, você vai ter 12 fatorial de 12 dividido por 2 fatorial vezes 12 menos 2 fatorial. Né? Fatorial de um número é esse número vezes os antecessores dele. Então, fatorial de 12 é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 até chegar no 1. Só que aqui eu parei no 10 fatorial. Por quê? Porque embaixo da divisão eu vou ter 12 menos 2 vai dar 10 fatorial também. Aí eu vou poder simplificar, por isso que eu não continuei até no final. Né? Fatorial de 2 é 2 vezes 1, que dá o próprio 2. Então, vou ter 2 vezes 10 fatorial. Simplifica esse 10 fatorial com esse 10 fatorial. Divide 12 por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 11, 66. Existem 66 duplas possíveis. Né? Só que, então esse é o total de duplas. Qual que é o evento que a gente quer? Probabilidade que o Marcelo e o Felipe tenham recebido armários vizinhos. Quantas combinações de armários vizinhos são possíveis? Então, ó, de um lado tem os armários ímpares, do outro lado tem os armários pares. Então, não vai ser possível ter combinação de ímpar com par, porque um está de um lado, outro está do outro. Né? Então, eu tenho possibilidades. Armário lado a lado. Uma, o 1 com 3. Duas, o 3 com 5. 3, o 5 com 7. 4, o 7 com 9. 5, o 9 com 11. Então, tem 5 combinações possíveis aqui de armários, um do lado do outro. Armários pares, um do lado do outro. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no total, eu tenho 5 mais 5, tenho 10 possibilidades de armários lado a lado. Conseguiu visualizar? Armário que está um do lado do outro. O 1 está do lado do 3, então é uma possibilidade. O 3 está do lado do 5, outra. O 5 está do lado do 7, outra. O 7 está do lado do 9, outra. O 9 está do lado do 11, outra. Beleza? 5 possibilidades. Mesma coisa com os pares. Então, 5 mais 5 dá 10. Então, o evento que eu quero é 10. Então, eu tenho 10 possibilidades em um total de 66. Então, a probabilidade vai ser 10 dividido por 66. Probabilidade dupla lado a lado. 10 possibilidades em um total de 66 duplas. 10 dividido por 66 vai dar 0,151515. Para transformar o número decimal em porcentagem, multiplica por 100, anda com a vírgula, duas casas para a direita, vai dar 15,15%. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Podemos ir para a próxima? Bora, questão número 31. Questão facinha aí para saber se você conhece as frações. Colocando os números 23 sobre 16, 35 sobre 24, 45 sobre 32 em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, tem-se qual sequência? Você pode resolver essa questão pelo menos de duas formas. Você pode fazer as divisões, aí transforma esses números em números decimais e aí você consegue colocar em ordem crescente. Faz isso. 23 dividido por 16 vai dar 1. 1 vezes 16, 16. 23 menos 16 sobra 7. Não tem nada para descer, acrescenta um zero, coloca a vírgula. 70 dividido por 16 vai dar 4. 4 vezes 16, 64. 70 menos 64 dá 6. Acrescenta outro zero. 60 dividido por 6 vai dar 3. 3 vezes 6, 48. Sobra 12. Pode continuar a divisão. A divisão vai continuar. Mas com duas casas decimais você já consegue achar a resposta. 35 dividido por 24. Mesma coisa, faz a divisão. 35 dividido por 24 vai dar 1. 1 vezes 24, 24. 35 menos 24 sobra 11. Acrescenta um zero, coloca vírgula. 110 dividido por 24 dá 4. 4 vezes 24 é 96. 110 menos 96 sobra 14. Acrescenta um zero. 140 dividido por 24 dá 5. 5 vezes 24, 120. 140 menos 120 dá 20. Parou a divisão. Então, já sabe que esse é menor que esse, né? Então, esse é menor que esse. Faz a outra divisão. 45 dividido por 32 vai dar 1. 1 vezes 32, 32. 45 menos 32 dá 13. Acrescenta um zero, coloca a vírgula, né? Não tinha nada para descer. 130 dividido por 32 dá 4. 4 vezes 32, 128. 130 menos 128 dá 2.
acrescenta um zero, 20. 20 dividido por 32 vai dar o próprio, vai dar zero, né? Não dá para dividir. Então, 0 vezes 32 dá 0. 20 menos 0 dá 20. Aí você acrescentaria outro zero para continuar a divisão. Então, o menor número é o terceiro, né? É 1,40. Então, você vai ter essa aqui primeiro, essa aqui segundo e essa aqui terceiro. Então, esse e esse. Outra forma de resolver, tira o MMC entre os denominadores. Se as frações tiverem os mesmos denominadores, você pode comparar os numeradores. Vamos fazer isso também? Já sei a resposta. Você pode fazer desse jeito ou pode fazer desse outro jeito. Tira o MMC entre 16, 24 e 32. Todos os números pares, divide por 2. 16 dividido por 2, 8. 24 por 2, 12. 32 dividido por 2, 16. Divide por 2 de novo. 4, 6, 8. Divide por 2, 2, 3, 4. Divide por 2, 1, 3, 2. Divide por 2, 1, 3, 1. Divide por 3, 1, 1, 1. Beleza. O MMC vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 32 vezes 3. 3 vezes 32, 96. Então, o MMC, 96. Aí, agora, coloca o 96 como um denominador grande. Pega esse valor, divide pelo denominador de cada fração e multiplica o resultado pelo numerador. 96 dividido por 16 vai dar 6. Então, vou ter 6 vezes 23. Depois, 96 dividido por 24 vai dar 4. Então, vou ter 4 vezes 35. 96 dividido por 32 vai dar 3. 3 vezes 45. Beleza? Então, a primeira fração é 6 vezes 23 por 96. A segunda, 4 vezes 35 por 96. A terceira, 3 vezes 45 por 96. Fazendo essas continhas, 6 vezes 23. 3 vezes 6, 18, vai 1. 6 vezes 2, 12, com o que foi? 13, 138. Então, a primeira fração, 138 sobre 96. A segunda fração, 4 vezes 35, 140. 140 sobre 96. A terceira fração, 3 vezes 45, 135 por 96. Aí você pode comparar os numeradores. Ó. Esse é o menor, depois o segundo, depois o terceiro. Então, a ordem continua a mesma. O que você acha mais fácil, fazer a divisão ou fazer assim pelo MMC? Não importa, você pode escolher o jeito que for mais fácil para você, beleza? Então, acha aqui a ordem, 45 sobre 32 primeiro, só tem aqui na letra C. Né? Depois a primeira, depois a segunda. Então, essa é a resposta dessa questão. Ok? Tranquilinha essa, né? Só escolher o jeito que é mais fácil para você, o jeito que vai dar menos trabalho. Particularmente, eu acho que fazer a divisão ia dar menos trabalho na hora da prova. Concorda? Concorda, discorda ou sem corda? Pronto para a questão 32. Bora! Joana vai fazer 5 testes com pontuação de 0 a 100 em cada um. Ela já fez 3 testes e obteve as seguintes pontuações: 65, 77 e 72. Para que Joana obtenha a média aritmética igual a 70 nos 5 testes, a menor nota que ela pode tirar em um dos testes que faltam é qual? Bom, essa questão você precisava pensar. A menor nota que ela pode tirar em um dos testes vai acontecer ela tem uma média final aqui que ela quer alcançar, 70. A menor nota que ela pode tirar vai ser obtida quando ela tiver a maior nota no outro teste que falta. Concorda? Ela tirou uma nota muito alta no outro teste, aí ela pode tirar uma nota menor nesse último teste, ok? A menor pontuação possível em um dos testes ocorrerá quando ela obtiver a maior nota possível no outro teste. A maior nota possível, se cada teste vai de 0 a 100, a maior nota possível é 100. Então, você vai calcular a média, sendo igual a 70, de 65, 77, 72, 100 e a nota que falta, x, dividido por 5 vai ser igual a 70. Né? Então, ó, 65 mais 77 mais 72, mais a maior nota possível no quarto teste, mais a menor nota possível no último teste, 5 testes, então você divide média, soma dos termos dividido pelo número de termos, divide por 5, essa média tem que dar 70, beleza? Para calcular o x, essa divisão aqui é em tudo, então você pode pegar o 5, que está dividindo tudo, e passar para cá multiplicando. Né? Então, você vai ter, soma esses números todos, 65 mais 77 mais 72 mais 100. Isso vai dar 314, então 314 mais x é igual a 5 vezes 70. 5 vezes 70 é 350.
Pego 314 positivo, passo para cá negativo. X vai ser 350 menos 314. 350 menos 314 vai dar 36. Né? Então, x é igual a 36. A menor nota que ela pode tirar, 36. Corre para abraço. Então, essa questão é uma questão fácil de média, mas não é tão fácil porque você precisa interpretar em qual momento ela vai, como ela vai poder tirar a menor nota possível. Para tirar a menor nota, ela tem que tirar a maior no outro teste. Certinho? Entendeu? Vamos para a próxima, questão número 33. Bruna tem 6 cupons que podem ser trocados por picolés grátis na sorveteria perto de sua casa. Legal. Para fazer os cupons durarem, ela decide que vai trocar um cupom a cada 9 dias, até que os cupons acabem. Moderada ela, né? Ela sabe que a sorveteria fecha às segundas-feiras e abre nos demais dias da semana e assim escolheu um dia para começar, de modo que nenhuma troca tivesse que ser feita em uma segunda-feira. O dia da semana em que Bruna trocou o primeiro cupom foi qual? Aqui a gente tem uma questão de sequência lógica. Ela vai trocar os cupons de 9 em 9 dias. Pensa comigo. Se você pensar numa semana, a cada 7 dias volta a ser o mesmo dia, né? Então, por exemplo, se ela trocou na segunda-feira, 7 dias depois vai ser segunda-feira de novo, certo? Né? Uma semana não tem 7 dias, então a cada 7 dias o dia se repete. Beleza. Só que ela não trocou a cada 7 dias, ela trocou a cada 9 dias. Se ela trocou a cada 9 dias, a cada vez que ela trocar, vai ser 2 dias depois do dia que ela trocou. Então, se ela trocou ela não quer na segunda. Se ela trocou na terça-feira, 9 dias depois vai ser terça mais 2 dias. Quarta, quinta. Vai ser quinta. Entende o raciocínio? Então, a cada 9 dias, será 2 dias depois do dia inicial. Beleza. Sabendo disso, parte para as alternativas de resposta para calcular os dias. Né? Ela tem só 6 cupons, então você tem que calcular 6 trocas. Se ela começar terça-feira, 9 dias depois vai ser terça mais 2. Terça, quarta, quinta. Né? Aí trocou na quinta, 9 dias depois. Quinta, sexta, sábado. Beleza? Depois, 9 dias depois, sábado, domingo, segunda. Caiu na segunda. Então, não pode ser na terça-feira, porque ela não quer trocar na segunda. Passa para quarta-feira. Trocou quarta-feira. Primeiro dia depois, quarta, quinta, sexta. Né? Trocou na sexta, sábado, domingo. Trocou no domingo, segunda, terça. Trocou na terça. Terça, mais 2, quarta, quinta. Né? Quinta, mais 2, quinta, sexta, sábado. Fez 6 trocas, trocou 1, trocou 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela tem que escolher quarta-feira. Se ela escolher quarta-feira, nenhuma das 6 trocas vai acontecer na segunda. A 7ª troca aconteceria na segunda, né? Sábado, domingo, segunda. Mas ela não tem 7 cupons, ela tem 6 cupons. Então, essa é a resposta dessa questão. Beleza? Essa questão aqui difícil, né? De sequência. Precisava ter esse raciocínio aí para conseguir visualizar. Beleza? Concorda? Vamos para mais uma? Questão 34. Questão de probabilidade, que eu achei difícil também. Em um colégio, 60 alunos estão matriculados em um curso de inglês e 40 alunos estão matriculados em um curso de espanhol. Alguns desses alunos estão matriculados nos 2 cursos. Então, coloquei o conjunto, inglês e espanhol. Tem alunos que estão aqui no meio, que fazem os 2. A gente não sabe quantos são. Quantos alunos estudam só inglês? 60 menos X, né? Mas dentro do conjunto azul inteiro tem 60 pessoas, certo? Coloquei esse 60 aqui só para você saber que dentro do conjunto azul inteiro tem 60 pessoas. Mesma coisa o espanhol, tem X pessoas que estudam inglês e espanhol. 40 menos X, vão estudar só espanhol. Dentro do conjunto vermelho todo tem 40 pessoas. Beleza. Se sortearmos ao acaso um aluno do curso de inglês, então se a gente sortear uma pessoa aqui, ó, dentre essas 60, a probabilidade de que ele também esteja matriculado no curso de espanhol é de 5 sobre 12. Beleza. Se sortearmos também ao acaso um aluno do curso de espanhol,
a probabilidade que ele também esteja matriculado no curso de inglês é qual? Então, a partir do momento que você consegue visualizar a situação, fica fácil. Probabilidade, escolheu alguém do inglês. Então, o seu universo são 60 pessoas. A probabilidade dessa pessoa falar inglês, estudar inglês e espanhol é de x em 60. Né? Os que falam as duas línguas, estudam as duas línguas, é x, em um total de 60. Né? Então, probabilidade de sortear aluno que faz os dois cursos dentre os alunos de inglês é x, faz os dois cursos em um total, em um universo de 60 pessoas, né? Que são só os alunos de inglês, beleza? Só os alunos estão dentro do conjunto azul. O problema diz que essa probabilidade é igual a 5 sobre 12, né? Para calcular o x, pega o 60 que está dividindo, passa para cima multiplicando. Você vai ter 5 vezes 60 dividido por 12. 60 dividido por 12 dá 5, então vou ter 5 vezes 5, 25. Beleza? Então, x é 25. 25 pessoas estudam as duas coisas. Agora, se a gente sortear um aluno de espanhol, então o meu universo total vai ser 40 pessoas. A probabilidade de que ele também esteja matriculado no curso de inglês, x, né? Então vai ser 25 sobre 40. A probabilidade de sortear aluno que faz os dois dentro dos alunos de espanhol é 25 sobre 40. Simplifica por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 40 dividido por 5 dá 8. 5 oitavos. Então essa é a resposta dessa questão. Então, essa questão é uma questão que envolve conjunto e probabilidade. Meu ponto de vista, está entre uma das questões mais difíceis dessa prova. Ok? Conseguiu visualizar? Espero que sim, hein? Já deixou o like no vídeo? Clica aí no like. Bora! Clica, não paga nada não. Nós não vamos pagar nada. Questão número 35. 5 times disputaram um torneio em que cada um deles joga contra os demais 2 vezes. Em cada jogo, a vitória vale 3 pontos para o vencedor e 0 para o perdedor, e o empate vale 1 ponto para cada time. Ao final do torneio, 2 times ficaram empatados em primeiro lugar com o mesmo número de pontos. A maior pontuação que cada um deles pode ter feito é qual? Bom, vamos lá. Quantos jogos cada time faz? Cada time joga 8 vezes, né? Então, vamos supor que a gente tem aqui o time A. O time A vai jogar. Então, vai ter o time A, B, C, D, E, né? 5 times. Então, o time A vai jogar com o time B, com o time C, com o time D, com o time I. Jogos de ida e tem os jogos de volta. Então, joga com o B, com o C, com o D, com o E de novo. Só que no campo adversário, né? Então, tem 2, 4, 6, 8 jogos. Beleza. Ele quer saber a maior pontuação possível. Se fosse um time só que ganhou, né, a maior pontuação possível seria ele ganhar os 8 jogos. Né? Só que o problema aqui é que a gente tem 2 times que ficaram em primeiro lugar. Para 2 times ficarem em primeiro lugar, a maior pontuação possível vai ocorrer quando a maior pontuação possível é igual aos 2 times, vai ser quando eles ganharem 7 jogos e perderem 1. Qual jogo eles vão perder? O jogo que eles estão jogando entre eles mesmos. Certo? Né? Por quê? Porque, vamos supor, o A e o B, eles empataram em primeiro. Então, o A ganhou do C, do D, do E, no jogo de ida e volta. Ganhou esses 6 jogos. Aí, quando jogou com o B, ganhou a primeira partida e perdeu a segunda. Então, ele vai ganhar 7 vezes e perder uma. Né? Assim, ele vai ter 3 pontos vezes 7 jogos, 3 vezes 7, 21 pontos. Né? Mesma coisa o B. Vamos supor que foi o B que ganhou. Então, o B ganhou do A, do C, do D, do E. E aí, no jogo de volta, o B perdeu para o A. Certo? Aí você pode falar, mas e se empatasse? Se empatasse, o A ganharia 7 vezes. Se empatasse uma vez, né? Aí daria 22 pontos. O A ganharia 7 jogos e empataria 1. E o B, ele ganharia 6 jogos e empataria 1. Entende? Ele não ganharia 7. Então, ele ficaria com um número diferente de pontos. Beleza? Né? Porque se o A ganhou do B, o B perdeu um jogo. Então, o B teria perdido um e empatado o outro. Então, não dá.
Aí você pode pensar, e se os dois empatassem os dois jogos? Aí daria um número menor de pontos, porque eles ganhariam 6 jogos, 3 vezes 6, 18, mais 2 empates, daria 20 pontos. Beleza? Então, maior número de pontos, 21. Essa é a resposta dessa questão. Do meu ponto de vista, questão legal, só que é um pouquinho difícil, né? Precisa raciocinar bem aí. Ok? Vamos para mais uma. Questão número 36. Questão difícil. 4 de probabilidade também. Na probabilidade não, organização, né? Tipo de análise combinatória. 4 condecorações diferentes serão dadas a 3 sargentos. Cada sargento deverá receber pelo menos uma condecoração. O número de diferentes maneiras de dar as 4 condecorações aos 3 sargentos é qual? Então, olha só. Eles vão dar as 4 condecorações. Se eles vão dar as 4 condecorações, um dos sargentos vai receber 2 condecorações. Né? Então, um dos sargentos terá 2 condecorações. Quantas possibilidades de duplas de condecorações é possível? São possíveis. Vamos organizar as 4 condecorações de 2 em 2. Né? A ordem é importante? Não! Então, a gente vai usar combinação. Combinação das 4 condecorações de 2 em 2. Vai ser 4 fatorial dividido por fatorial de 2 vezes 4 menos 2 fatorial. Fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Parei, porque embaixo tem 2 fatorial. Fatorial de 2 é 2 vezes 1, vezes o 2 fatorial. Simplifica esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. Divide 4 por 2 dá 2, 2 vezes 3, 6. Então, existem 6 duplas possíveis de condecorações. Beleza. Se eu pegar uma dupla de condecorações possíveis, vamos supor que tem as condecorações A, B, C, D. Uma pessoa vai ganhar a condecoração AB. Né? Nesse contexto, de quantas formas a gente pode organizar entre os sargentos essa dupla de condecorações mais as outras 2 condecorações, né? Considerando a dupla como um elemento. A gente vai ter 3 possibilidades para o primeiro sargento. O primeiro sargento pode receber as 2 condecorações, ou a condecoração C ou a condecoração D. Beleza, escolheu uma. Aí o segundo sargento vai ganhar uma das 2 que sobraram, o terceiro sargento vai ficar com a condecoração que sobrou. Entende? Então tem 6 possibilidades de organização da dupla, uma condecoração única, outra condecoração única. Né? Só que não existe só uma possibilidade de dupla, existem 6 possibilidades de duplas, de condecorações. Então o total de possibilidades vai ser 6 vezes 6. Né? As 6 duplas possíveis. Então 6 vezes 6, 36 possibilidades totais. Então essa era a resposta dessa questão. Beleza? Então essa questão, uma questão de análise combinatória, é difícil. Né? No meu ponto de vista, essa era uma das questões mais difíceis dessa prova. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Podemos ir para a próxima, questão número 37. Em uma caixa há bolas verdes e bolas azuis. Não há bolas de outras cores na caixa. A razão é a divisão. A divisão entre o número de bolas verdes e o número de bolas azuis é 4 terços. 4 sobre 3. 4 dividido por 3. Se acrescentarmos 15 bolas azuis à caixa, a razão entre o número de bolas verdes e o número de bolas azuis passa a ser de 2 dividido por 3. O número de bolas que havia na caixa inicialmente é igual a quanto? Bom, inicialmente você tinha bolas verdes e azuis. Se você dividir as verdes pelas azuis, vai dar 4 terços. Verde dividido por azul é igual a 4 dividido por 3. Posteriormente, você acrescentou 15 bolas azuis. Né? Então, e a razão passou a ser 2 terços. Então, bolas verdes dividido pelas azuis mais 15, que você acrescentou 15 bolas azuis, a razão vai ser 2 terços. De novo, a gente tem possivelmente um sistema de equações, né? Vamos multiplicar como se fosse um x. Você vai ter aqui, ó, 3v igual a 4a, né? 3v é igual a 4a. E embaixo você pode multiplicar como se fosse um x também. 3v é igual a 2 vezes a mais 15. 3v é igual a 2 vezes a mais 15. 2 vezes a, 2a. 2 vezes 15, 30. Né? Você sabe que 3v é 4a e você sabe que 3v é 2a mais 30. Então, se você sabe que 3v vale isso, você pode igualar essas duas expressões. Então, você vai colocar 4a igual a 2a mais 30. 4a igual a 2a mais 30. Certo? Por quê? Porque 3v não vale 4a. Então, só substituir 3v por 4a.
Para calcular o A, pego o 2A que está do lado de cá, passo para cá, subtraindo. 4A menos 2A, 4 laranjas, menos 2 laranjas, 2 laranjas, 2A. 2A é igual a 30, A vai ser 30 dividido por 2, que dá 15. Calculou o A, fica fácil calcular agora o V, certo? Pode calcular o V aqui em cima, né? Então, onde tiver A, coloca 15. 3V igual a 4 vezes 15, né? Então, o V vai ser 4 vezes 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 4 vezes 5, 20. Então, tinham 15 bolinhas azuis e 20 bolinhas verdes. Quer saber o total de bolas? Sim, 20 mais 15, 35. 35 bolas no início. Corre para abraço. Certinho? Então, vamos lá. Questão número 38. Questão de raciocínio lógico. Tabela verdade. Lá nas aulas que eu deixei para você, tem a primeira aula, é a aula de tabela verdade. Você grava a tabela verdade de cor, sem sofrer. Sabe-se que a sentença, se Cláudia é torcedora do Palmeiras, então Ricardo é torcedor do Santos, é falsa. Assim é correto concluir o que? Se essa afirmação é falsa, isso significa que a tabela verdade dela, se então, é a Vera Fischer, certo? Porque no se então só tem um caso falso, é o caso da Vera Fischer. O se é verdadeiro, o então é falso, certinho? Se o se é verdadeiro, Cláudia é torcedora do Palmeiras. Se o então é falso, Ricardo é torcedor do Santos, é falso. Então, Ricardo não é torcedor do Santos. Aí, parte para as alternativas de resposta sabendo os valores lógicos dessas afirmativas. Ricardo não é torcedor do Santos. Verdadeiro, né? Cláudia não é torcedora do Palmeiras. Falso. De novo, se então, Vera Fischer vai dar falso. Então, essa não é a resposta. Cláudia é torcedora do Palmeiras. Verdadeiro. E, no E eu preciso ter 2 vezes para o resultado ser V. Ricardo é torcedor do Santos. Falso. Não tenho 2 vezes, o resultado é falso. Cláudia não é torcedora do Palmeiras. Falso. Ou, no ou basta um V para o resultado ser V. Ricardo é torcedor do Santos. Falso. Falso com falso vai dar falso. Cláudia é torcedora do Palmeiras. Verdadeiro. E Ricardo não é torcedor do Santos. Verdadeiro. No E, se eu tenho 2 vezes, o resultado é V. Então, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Tranquilinha essa questão, né? Desde que você saiba a tabela verdade de cor e salteado. Não sabe? Não conseguiu acompanhar meu raciocínio? Então, veja a nossa aula de tabela verdade que eu deixei para você na primeira questão de raciocínio lógico desta prova. Beleza? Vou deixar aqui embaixo também, tá bom? Então, clica lá na aula, nas aulas de raciocínio lógico, que você vai conseguir fazer esse tipo de questão aqui, ó, rapidinho. Ok? Questão número 39. A negação lógica da sentença. Se o triângulo é amarelo, então o quadrado não é azul, é qual? Negação do se então. Ma, e, né. Está nas aulas. Para negar o se então, negar a condicional, ma, e, né. Ma, e, né. Ma, e, né. Mantenha a parte do se, troca o se então por e nega a segunda parte. Mantenha a primeira parte. O triângulo é amarelo. Troca o se então por e nega a segunda parte. O quadrado não é azul. Como você nega uma afirmativa que tem não? Basta tirar o não. O quadrado é azul. Achou a resposta. O triângulo é amarelo e o quadrado é azul. Sem sofrer, passa para a próxima. Última questão. Em uma caixa há esferas e cubos. Não há outros tipos de sólidos na caixa. Algumas esferas e alguns cubos são vermelhos e as outras esferas e os outros cubos são brancos. Sabes que na caixa o número de cubos brancos é igual ao número de sólidos vermelhos. Então escreve cubos brancos, CB, é igual aos sólidos vermelhos. Quais são os sólidos vermelhos? Cubos vermelhos e esferas vermelhas. Então escreve cubos brancos é igual a cubos vermelhos mais esferas vermelhas, certo? Só transformei numa expressão o que está escrito aqui. Cubos brancos é igual a sólidos vermelhos. Os sólidos vermelhos são cubos e esferas vermelhas. Beleza.
O número de cubos vermelhos é 17. Então, CV, cubos vermelhos, igual a 17. O número de esferas é 47. Então, se você somar esferas brancas mais esferas vermelhas, o resultado dá 47. Há 57 cubos a mais do que esferas brancas. Então, se você somar cubos brancos mais cubos vermelhos, eles vão ser iguais às esferas brancas mais 57. Né? Então, tem 57 a mais do que as esferas brancas. Né? E ele fala do total de cubos. Total de cubos são cubos brancos mais cubos vermelhos. Então, você tem 4 expressões aqui, né? E você quer chegar no final e quer saber o total de sólidos na caixa. Você sabe quais sólidos você já sabe? Você já sabe os cubos vermelhos e você já sabe todas as esferas, que são 47. Então, a gente só precisa calcular o número de cubos brancos, certo? Se a gente calcular o número de cubos brancos, a gente consegue achar o total de sólidos. A gente já tem os cubos vermelhos e já tem o total de esferas, né? A principal dica aqui é que os cubos vermelhos são 17. Então, onde tiver cubos vermelhos, substitui por 17. Na primeira expressão, coloco o 17 aqui, né? Então, você sabe que cubos brancos é 17 mais esferas vermelhas. Tem cubos vermelhos aqui embaixo, de novo, né? E nessa 4 aqui, a gente tem também o CB. E você sabe que o CB é 17 mais EV. Então, a gente pode substituir aqui tanto o CB por 17 mais EV, e pode substituir o CV, que vale 17. Né? Isso vai ser igual a EB mais 57. Entendeu? Entendeu o que eu fiz? Peguei a expressão 4. Eu tenho o valor de CB? Tenho. CB é 17 mais EV. Então, coloquei 17 mais EV em azul. Mais o CV. O CV é 17. Isso vai ser igual a EB mais 57. Certo? Fazendo continha. 17 mais 17, 34. O que eu posso fazer? Eu quero chegar no final e calcular o CB. Né? Ter o valor do CB. Então, eu preciso do valor do EV. Né? Então, vou deixar em função de EV. Beleza? Então, vou passar o 57 para cá. Então, 17 mais 37, 34. O 57 positivo vira negativo. EV mais 34 menos 57 é igual a EB. 34 menos 57 é 57 menos 34 com sinal negativo. Vai dar 23. Então, EV menos 23 é igual a EB. Beleza. Que eu posso fazer agora? Eu tenho aqui a terceira. Por que eu fiz isso? Porque eu vou achar o valor de EV. Né? Então, vou substituir o EV por EV menos 23 aqui na terceira. Então, a terceira que eu não usei ainda é EB mais EV igual a 47. Então, onde tiver EB, eu vou colocar EV menos 23. Então, EV menos 23 mais o EV é igual a 47, certo? EV mais EV, esferas vermelhas mais esferas vermelhas, dá 2 esferas vermelhas. Menos 23 passa para cá como mais 23. Então, 2EV é igual a 47 mais 23. 47 mais 23 é 70. Então, EV vai ser 70 dividido por 2. 70 dividido por 2, 35. Esferas vermelhas, 35. Se eu sei que as esferas vermelhas são 35, eu calculo agora os cubos brancos, que é o que eu quero. O cubo branco é 17 mais esferas vermelhas. Então, eu vou ter 17 mais 35. Né? 17 mais 35, 52. Então, tem 52 cubos brancos. Descobri os cubos brancos, descobri tudo. Então, eu tenho 52 mais os cubos vermelhos, 17, mais as esferas, 47. Né? Então, 47 esferas mais 52 cubos brancos mais 17 cubos vermelhos. Isso vai dar 116 sólidos. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Então, essa questão é uma questão trabalhosa. Você precisa montar essas expressões e seguir o caminho, o menor caminho. Se você tiver uma sugestão de outro caminho que você possa seguir aqui para resolver essa questão, deixa aqui embaixo nos comentários, se for mais fácil. Beleza? Assim, a gente termina esse vídeo.
Olha só, a gente chegou no fim. Se você quiser estudar mais, separei aqui mais provas de sargento para você. Se não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora para dar aquela força. Mandar a prova para a gente. Nosso e-mail, centralosnumeros@gmail.com. Pode mandar para a gente que a gente disponibiliza aqui para você. Lembra de deixar o like no vídeo e compartilhar esse vídeo com aquela galera, pessoal da corporação aí que você quer que vire sargento junto com você. Fechou? Bons estudos e até a próxima!